Não deixe para amanhã o que você pode começar hoje. Essa é a frase que eu mais escutava meu pai falar quando a gente era criança. E exatamente assim, ele falava essa frase que era para a gente parar de adiar, começar sempre a tarefa na última hora, né? Porque a gente tinha essa mania e acho que todo mundo ainda tem essa mania. Eu tenho uma tarefa para entregar depois de amanhã. Por que eu não começo hoje? Eu deixo para começar amanhã em cima da hora para ficar apressada para entregar. E essas brincadeira de como se fosse uma tarefa de criança para fazer, na verdade, isso tem muito a ver com o que a gente faz hoje em dia com a nossa vida, né? A gente está o tempo inteiro empurrando com a barriga todas as evidências de que a gente precisa fazer algumas mudanças na nossa vida, na nossa alimentação. O tempo inteiro a gente está deixando para depois, deixa para amanhã. Por que deixa para amanhã? Começa hoje. E aí exatamente nessa frase de começa hoje é que eu me inspirei para vir aqui gravar uma série para vocês aqui no YouTube, em que eu vou trazer bastante sobre esse livro aqui, ó, Comer para não envelhecer. E em cada episódio eu vou trazer um dos ingredientes chaves que está citado nesse livro. Então, nesse livro de hoje, como você já deve ter visto, nesse vídeo de hoje, como você já deve ter visto no título, a gente vai falar sobre exatamente as lentilhas. Porque, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu não era vegana, tá? Eu não tinha nem ideia de como se comia lentilha. E aí eu tô sendo muito sincera. Assim, ó, eu comia carne, então eu comia arroz e feijão. As leguminosas que eu comia eram muito restritas. Tipo, o grão de bico eu comia quando ia comer num restaurante árabe. Eram raridade na minha vida, não faziam parte da minha rotina, sabe? Fui conhecer, tanto é que a primeira vez que eu cozinhei lentilha, eu achei que tinha que cozinhar na pressão. Coloquei ela na pressão, ela virou uma sopa, né? Foi um ano novo, tava um monte de amigos, e os amigos, não, mas a gente não vai comer lentilha, é lentilha que se come no ano novo. Eu falei, não, tudo bem, eu faço pra gente. Vocês querem comer lentilha, a gente come. E aí eu fui toda achando que eu sabia cozinhar todos os grãos, meti a lentilha na panela de pressão e terminei com uma sopa, né? Horrível. Que lentilha é um ingrediente que é. Gente, como é rica e como é maravilhosa a lentilha, sabe? Quais são as chances que a gente tem tão incríveis de comer a lentilha que não é a lentilha cozida? Você já parou para pensar nisso? Depois que eu virei vegana, é que eu comecei a procurar outras fontes de proteína, e que aí eu fui entender a potência dos grãos, né? E por que eles deviam estar sempre na minha vida, as leguminosas. Além de, claro, a gente consegue proteína através do tofu e tem outras fontes de proteína. Porém, a lentilha e os grãos, eles são considerados uma grande fonte de longevidade. E aí, como que eu sei disso, né? Quando a gente pega esse livro aqui, 750 páginas, gente, eu gastei um ano para ler esse livro aqui. E esse livro aqui, ele cita vários ingredientes em determinados momentos, né? Ao longo de todo o livro, ele vai citando um monte de ingredientes. E aí a gente ia ficando perdida. Chegou uma hora que eu estava no meio da leitura, eu falei, cara, eu tô perdida já. Porque a gente já leu tanta coisa, já vieram tantos ingredientes que a gente precisa começar a anotar e fazer diferente. Foi a partir desse momento em que eu entendi que eu ia precisar fazer para a minha própria assimilação. Eu ia precisar fazer uma leitura mais dedicada, um resumo e uma tabelona com todos esses ingredientes. Então, exatamente foi o que eu fiz, tá? Me dediquei absurdamente e fiz esse resumo desse livro. Esse resumo, ele está disponível para quem está dentro da plataforma do Saudabilize, para quem já é Saudabilinda, quem já está, faz parte da plataforma. Porém, esse resumo, ele é muito importante, ele é muito valioso. Então, eu senti de compartilhar ele com mais pessoas. Eu criei um curso que se chama 750 páginas em 3 horas, em que exatamente em 3 aulas, são 3 aulas já gravadas, eu te disponibilizo tudo que tem de mais do néctar que a gente precisa saber nesse livro aqui. Principalmente porque sou chefe de cozinha, trabalho com alimentação, sei quais são os ingredientes que são difíceis da gente incluir na nossa alimentação. Então, por isso, fiz essa. E aí então, tem esses resumos, essas 3 horas de aula e mais uma tabelona. Essa tabelona já valeria mais do que o curso, né? Essa tabelona, dentro dela, tem todos os ingredientes que ele cita mais vezes. Porque assim, ó, quando a gente chega aqui no final do livro, e a gente pega, por exemplo, eu vou pegar aqui o exemplo da lentilha, que é o ingrediente que eu escolhi
falar hoje com vocês, né? Então aqui a lentilha, olha só, ela aparece na página 35, 47, 73, 81, 117, 119, 128, 144, 220, 236, 582, 638, 700, 677, 692. Parecem todas a palavra lentilha. Então, e aí assim aqui atrás do livro tem sobre várias doenças, tem os nomes dos ingredientes. Então, para mim é muito rico hoje ter essa Bíblia para consultar. Então, exatamente consultando ela aqui sobre a lentilha, é que eu chego aqui numa página que eu separei. Coloquei até um post-it para mostrar para vocês aqui, ó, o que que acontece. Eu não vou ficar lendo muito do livro, tá? Não se preocupa que esse vídeo não vai ficar chato de uma leitura do livro. Porém, eu preciso ler para vocês um parágrafozinho. Um parágrafozinho, tá? Me acompanha. O artigo intitulado Leguminosas, o mais importante previsor alimentar da sobrevivência em idosos de diferentes etnias. Esse é o nome do artigo. Detalhou um estudo que analisou 5 coortes da Austrália, da Grécia, do Japão e da Suécia. Dentre os fatores alimentares investigados, o único que apresentou associações constantes e significativas com a longevidade em todos os estudos foi a ingestão de leguminosas. Fossem os suecos comendo feijão marrom e ervilha, ou os japoneses comendo soja, ou os gregos comendo lentilhas, grão de bico e feijão branco, os pesquisadores identificaram que há redução de 8% no risco de morte a cada 20 gramas no aumento diário de leguminosas, no consumo diário de leguminosas, de 20 gramas de aumento no consumo diário de leguminosas. Gente, o que é 20 gramas? Uma colher de sopa, 2 no máximo. Você jura para mim que você não consegue comer 2 colheres de sopa de lentilha, de algum grão, de alguma leguminosa, a mais todos os dias? Então eu vou te contar que se eu fosse realmente trabalhar com as leguminosas já cozidas, para mim isso seria um desafio. Eu não sou a pessoa que come arroz e feijão todo dia, não gosto. Acho pesado, acho quente, não gosto. Não me satisfaz comer arroz e feijão todo dia. Já a salada, para mim, é indispensável todos os dias. Então, eu precisava criar formas dentro da minha alimentação de trazer esse feijão, que seria do arroz com feijão, em forma de uma leguminosa, mas de um jeito que não me enjoasse, que não me deixasse daquele jeito que o arroz e feijão me deixa, assim, me deixa pesada. Não gosto de comer arroz e feijão. Assim, uma vez na semana que eu como, não é todos os dias. E aí foi por isso que, então, dentro do Saudabilize, o que que eu criei? Eu criei receita de hambúrguer de lentilha, eu criei receita de wrap de lentilha, eu criei receita de tofu de lentilha, tudo que você pode imaginar, hoje a gente faz com lentilha lá dentro do Saudabilize. E muito do que a gente faz é a partir do grão cru. Porque quando a gente cozinha esse grão e aí depois a gente vai processar ele, isso vai virar um purê, isso vai virar um hummus, né? E aí, para você dar a textura de um hambúrguer nisso, você vai precisar colocar farinha. Então, exatamente, o que a gente usa mais é muito mais o grão cru, né? Porque ele cru, primeiro que quando você tem ele cru e você coloca ele dentro de uma água para ele hidratar, a gente sempre tem que hidratar, ele dobra de tamanho. Daí você já está com dificuldade de comer uma colherinha daquela que estava crua. Você imagina agora que ele dobrou de tamanho, já virou 2 colheres, né? Então, exatamente por isso eu comecei a desenvolver vários outros tipos de receita. Porque dentro do Saudabilize a gente tem uma frase que é muito forte, que diz assim: quem quer encontra uma maneira, quem não quer encontra uma desculpa. E dentro do Saudabilize a gente estamos todas as mulheres buscando maneiras de sermos mais saudáveis, de nos alimentarmos melhor. Então a gente chega de desculpa. Sabe? Desculpa, qualquer um encontra desculpa para o que quiser hoje em dia, né? Mas o que que você quer fazer de diferente? Você quer realmente mudar a sua alimentação? Você quer realmente caminhar no sentido da longevidade? Porque a gente, cara, gastamos 1 ano para ler isso aqui. 1 ano, né? Porque eu leio 15 minutos todos os dias e coloco no podcast. Todos os dias a gente tem essa leitura, de segunda a sexta, também final de semana, né? A gente tá livre, então é só de segunda a sexta, é como se fosse um trabalho mesmo, tá? E aí parte do seu trabalho de vida é conhecer o seu corpo, é entender o que você tá colocando para dentro do corpo. Gente, vamos combinar uma coisa, vamos imaginar que o seu corpo é como se fosse um celular, tá? Você acabou de comprar o seu celular, né? Então você
tá tomando o maior cuidado. O que que é você tomar o maior cuidado com o seu celular? É você colocar ele para carregar na tomada, né? E aí você lembra como é que é celular quando você acaba de comprar? Que você é bom você deixar ele um tempo na tomada para ele carregar, para ele não viciar, e não só quando você compra. O legal é que você sempre que colocar ele na tomada para carregar, você deixe ele carregar para que a bateria não vicie, né? E por que que você toma todo esse cuidado com o seu celular, com o item eletrônico, e não toma esse cuidado com o seu corpo? Lembra do Covid? Você lembra? Como é que era o seu autocuidado com o seu corpo durante a pandemia? E aí eu trouxe muito para as mulheres do Saudabilize essa semana passada isso, né? Porque a gente estudou sobre segurança alimentar, sobre contaminações que acontecem dentro da cozinha. E aí elas ficaram surpresas ao entender que o ovo sai do cu da galinha. Vamos falar a verdade assim, né? O ovo sai da galinha, do bumbum da galinha. Esse bumbum limpo não tá, né? Que a galinha fez cocô, é do mesmo lugar. Então ali, quando sai aquele ovo, você chega na sua casa, você faz o que com esse ovo? Você coloca ele na geladeira, você lava. Como é que é a ordem do que você faz? Que hora que lava o ovo? Lava na hora de usar? Lava na hora que vai para a geladeira? Da onde você tira essa informação? Você vai procurar no Google? Você vai colocar no Chat GPT? Chat GPT, que hora que lava o ovo? Então, vou te contar. Exatamente. Vou te contar essa parte. Vou falar do ovo, né? Não precisa ir lá no Chat GPT, que eu nem sei se o Chat GPT sabe disso. Quando a galinha põe o ovo cria uma películazinha, né? E essa película vai proteger que outras bactérias entrem ali, tá? Essa película. Se você chega em casa e você lava o ovo antes de colocar na geladeira, você está desprotegendo o seu ovo e ali podem entrar bactérias. Então, o certo é você tirou da geladeira, você lava o ovo e aí você usa. Ah, mas Drica, eu posso usar sem lavar? Poder pode, mas aí você está colocando para dentro do seu alimento, porque muitas vezes a clara vaza um pouquinho ali, né? A gema, alguma coisa de dentro do ovo, na hora que você quebra a casca, vaza, passa pela casca. E aí você vai correr esse risco de passar pela casca e cair aí alguma bactéria ou algum vírus que você não esteja desejando na sua alimentação. É muito importante a gente pensar nesses detalhes. Eu estou trazendo o detalhe do ovo, mas assim, não é só o ovo, é o ovo, o paninho de pia, a esponja, são muitas fontes de contaminação dentro da nossa cozinha. E não é só sobre contaminação microbiana que eu estou falando. Eu estou falando sobre muitas coisas que a gente faz sem saber, sem perceber, que ninguém explicou para a gente. Né? E aí eu lembro muito que no Covid estava todo mundo super preocupado com a questão da alimentação. Nossa! E daí todo mundo querendo comer saudável, todo mundo preocupado. Acabou o Covid? Não, uma farra. Tá todo mundo nem aí, se esbaldando. E aí um monte de gente que estava nessa linha de saudável, de tentando seguir uma linha de uma alimentação mais natural, começou agora, né? Agora começou um boom aí de um monte de gente voltar a comer carne, um negócio esquisito que eu nem sei o que está acontecendo. Muita gente falando que é por causa de deficiências do corpo e pessoas famosas também falando isso, mas gente, olha, é a escolha de cada um, tá? O que eu estudo aqui e o que eu vejo todos os dias quando a gente vai estudar um livro robusto como esse livro não é sobre veganismo, quero deixar bem claro. Esse livro nunca foi sobre veganismo. E ele não fala, ele não defende o veganismo, muito pelo contrário, tem uma vez que ele até falou mal do veganismo aqui. Mas o que ele mostra aqui? O que ele mostra aqui são exatamente quais são, esse livro, ele tem esse poder por ele reunir ali um monte de estudos, sabe? E os resultados desses estudos. E aí a interpretação dos resultados desses estudos. Porque muitas vezes tem o estudo. Aí, o que que acontece? Esse estudo, se você vai ver, ele está patrocinado pela... Aí não adianta, né? Daí ele está enviesado. Então, exatamente esse livro, ele mostra os estudos e faz uma análise dos estudos. E aí a gente, à medida que vai lendo, é que a gente vão caindo as fichas. Então, o que eu estava dizendo para vocês, exatamente que eu fiz esse resumo desse livro para facilitar, porque quando eu recebi esse livro, com essa demanda de ler isso aqui, 750 páginas, eu pensei que eu não ia conseguir, sendo muito sincera. Eu pensei que eu não ia dar conta. Eu falei, nossa, mas é muita coisa, 750 páginas. Quem lê 750 páginas? Pois vou me propor a ler isso aqui para eu entender melhor sobre o meu corpo, sobre a minha alimentação. E o que eu preciso garantir para que o meu corpo avance mais, para que eu garanta que eu consiga ter uma vida mais longeva, né? Porque esse é o objetivo de todo mundo.
E todo mundo tem algum momento de despertar. Tá? Já vou contar para vocês qual foi o meu momento de despertar, mas todo mundo passa por um momento de despertar. Aquele momento em que você olha e fala, uou, tá chegando a hora. Eu preciso começar a cuidar disso. Porque quando a gente é jovem, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Mas aí aconteceu comigo. Minha melhor amiga morreu de câncer. Eu não achei que ela fosse morrer, mas ela morreu. Então, eu tomei um tapa na cara e um chacoalhão de que se eu não olhasse para isso, pode ser que eu fosse a próxima, porque minha amiga tinha hábitos muito parecidos com os meus, né? Então a gente começa a olhar e aí alguma coisa pesa. E aí eu digo para vocês que para mim foi isso que pesou, né? Tem graças e agradeço a Deus que foi isso que pesou, porque poderia ser um diagnóstico, poderia vir de uma notícia muito pior, né? Ou algo que eu nem pudesse mais estar aqui para contar. Então, exatamente, eu acho que o bem mais precioso que a gente tem é o nosso corpo. E aí, o que eu estava fazendo analogia com vocês com o celular, né? Como que a gente carrega o nosso corpo? Comendo e dormindo. Então, por que a gente está comprando esses carregadores mequetrefes? Por que a gente está se alimentando de iFood? Por que a gente está se alimentando de besteira que a gente sabe que não faz bem para o nosso corpo? Ao invés de tomar uma medida decisiva e de fazer uma mudança de hábitos. Porque essa é a verdade. Ou a gente muda, ou a gente morre. É bem isso. Verdade pura e crua, né? Hoje ainda saiu uma reportagem no jornal dizendo que o incentivo das pessoas a cozinhar aumenta em 30% as chances de ter mais, de você ter raciocínio, mais, de diminuir as demências, sabe? Por quê? Porque quando você vai cozinhar, você tem que planejar, você tem que se organizar, você tem que fazer as compras, você tem que trabalhar o cérebro. E o que a gente está mais querendo empurrar com a barriga é essa parte da cozinha, né? A gente quer deixar para outra pessoa. A gente, mas putz, cozinhar, Drica. Lá vem a Drica de novo falar que eu tenho que cozinhar. Não tem outro jeito. Se você continuar comendo no restaurante, você vai continuar comendo piscinas de óleo todos os dias. E aí você vai parar quando? Quando você infartar? Quando vier um diagnóstico como esse? Aí você vai parar para olhar para isso? Porque o restaurante não está preocupado com a sua saúde. O restaurante está preocupado com o sabor. Como que entrega sabor em restaurante? Óleo, gordura. Gordura entrega sabor. Gordura carrega sabor. Então, e é isso. Qualquer que seja o restaurante que você escolher, qualquer que seja, mesmo que seja um naturalzinho vegetariano que tem na Vila Olímpia, vai lá que você vai encontrar uma fritura. Vai lá que você vai encontrar uns chips de batata doce. Eu tenho certeza, porque eu já fui essa pessoa que ia nesses restaurantes para tentar ter uma alimentação mais saudável e sempre tinha friturinha. Sempre tinha friturinha. E é isso. Esse é o detalhe da friturinha, da gordura a mais que coloca no feijão, da gordura para fazer um refogado, né? E de tudo isso. E quando você está num restaurante por quilo, você está olhando ali, está tudo muito brilhando para os seus olhos, está tudo muito bonito. E o que realmente tem na balança do lado de cá, pesando a favor da sua saúde, né? Muito importante a gente pensar nisso. Eu mesma, quando comia em restaurante por quilo, que eu trabalhava, que eu era executiva em São Paulo, todos os dias eu comia batata frita. Por mais que a nutricionista, o médico, todo mundo falava, mas é só uma batatinha, é só 2 batatinhas, não é tanta. Todo dia batata frita? Não é tanta. Todo dia alguma coisa? Não é tanta. Todo dia um pão francês com manteiga no café da manhã? Não é tanta. Por que você não está comendo todo dia uma fruta? Por que todo dia você não está comendo um legume diferente? Né? É bem isso. É um pouco sobre isso. Então, o que eu quero dizer para você que ficou aqui até o final desse vídeo? Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem o resumo desse livro, que é esse 750 páginas em 3 horas. Tem o resumo, tem essa tabela maravilhosa que eu falei para você, e você pode acessar só clicando na descrição desse vídeo. E eu quero que você me conte aqui qual que é o próximo ingrediente que você quer que eu fale sobre esse livro que tem aqui nesse livro. Me fala qual é o próximo ingrediente que você quer saber, que eu vou aqui atrás futricar qual é o ingrediente que você está pedindo e vou falar sobre ele, o que tem nesse livro falando exatamente sobre ele. Beijo e até a próxima.